Vocês já sentiram como se vocês estivessem estagnados, vocês não conseguissem crescer na vida ou que vocês não conseguissem, parecendo que vocês tentam, mas não conseguem evoluir? Esse vídeo de hoje é justamente sobre esse tema. 3 conselhos bons para pessoas jovens, adultos, ou que pelo menos tenham mais de 20 anos e se sentem meio que frustrados com a vida. Esse é um tema um pouco pessoal, talvez, porque eu estou nessa situação atualmente, já passei por situações piores, mas eu me peguei pensando sobre isso há pouquíssimo tempo atrás, sobre o quanto eu tô evoluindo, sim, tô evoluindo em muitas questões da minha vida, mas por muito tempo eu me sentia frustrada, cansada, estagnada, como se eu visse várias e várias pessoas fazendo coisas na vida delas e eu continuasse no mesmo lugar. Essa semana me veio o pensamento, vou botar as pernas aqui enquanto eu converso com vocês, porque eu gosto disso. Essa semana me veio muito pensamento sobre isso. Eu vi uma pessoa falando comigo assim, nossa, eu vejo tanta gente mais nova que eu conquistando coisas com a internet, com seus próprios trabalhos, pessoas mais novas que eu conquistando casa, carro, moto, enquanto eu tô aqui com 20 e tantos anos no mesmo lugar, às vezes morando na casa dos meus pais, às vezes morando com os meus avós, às vezes tendo assim uma relação de relacionamento romântico complicada, triste, infeliz, que eu sei que não é isso que eu mereço. Nesse vídeo a gente vai falar mais sobre a questão financeira, mas vai também englobar muitos assuntos sobre desenvolvimento pessoal, seja de relacionamentos, físico, mental, estrutura por completo. Porque por muito tempo na minha vida eu me sentia dessa forma. Eu via muitas pessoas mais novas do que eu conquistando coisas que eu hoje em dia eu tenho, mas naquela época eu sonhava em ter. E eu nunca imaginava que eu iria conseguir essas coisas. Eu nunca imaginava que eu iria conseguir isso um dia. E eu só via outras pessoas conseguindo na internet, na TV, pelo celular, nas redes sociais. Porque, querendo ou não, o Instagram, ele virou uma vitrine, onde as pessoas expõem as suas vidas como se elas fossem perfeitas. O que não necessariamente é verdade. E às vezes a pessoa realmente ela pode sim ter uma vida muito boa, uma vida muito legal, uma vida que ela se agrada e se sente feliz, mas não necessariamente é uma vida sem problemas. E a gente às vezes esquece que a vida de todo mundo tem problemas e todo mundo passa por essas questões pessoais, mas que a gente não vê quando a gente tá se comparando. Nesse vídeo eu vou falar justamente sobre isso. 3 conselhos que eu daria pra você que é jovem, ou pelo menos tem mais de 20 anos, você que tem 18, 17, você tá com esse mesmo pensamento também, então bem-vindo ao clube dos 20 antecipadamente, porque por mais que você não tenha essa idade ainda, mas ainda assim, só o fato de você ter essas mesmas preocupações que nós que temos mais de 20 anos temos, já é um sinal de que você tá amadurecendo e tá envelhecendo antes do tempo. Ou até mesmo não, envelhecendo com um tempo bom. Então, os conselhos que eu daria pra vocês, como se eu estivesse conversando comigo mesma de anos atrás, porque eu queria muito que alguém tivesse me dado esses conselhos e ninguém nunca me deu esses conselhos, infelizmente. Mas enfim, um desses conselhos que eu dou pra quem é jovem é a questão que quando a gente é muito novo, tá na faixa dos 19, 18 anos, 20 anos, a gente tá sendo muito pressionado. É pressão por tudo quanto é canto. Pelo menos no meu caso, foi muita pressão. Eu terminei o meu ensino médio com 16 anos. Foi assim que estourou a pandemia. Foi com 16 anos, eu tinha acabado de terminar o ensino médio. Sim, eu terminei bem nova o ensino médio. Mas nesse tempo, quando eu tava na escola, era muita pressão de família, amigos, colegas, professores, pra saber o que é que eu queria fazer da minha vida. Mas assim, na minha família inteira, a gente não tem um bom histórico com emprego, com carreira, né? Os meus tios, eles são professores, a minha mãe era professora, meu pai, ele é concursado, mas não tinha muitas, tipo assim, pessoas de referência ou então pessoas pra influenciar a gente a algo na época. Eu e minhas primas, no caso, porque como eu morei na casa da minha avó por muito tempo, então eu convivi com muitas pessoas dentro de casa e minhas primas também moravam comigo. E a gente não tinha pessoas pra influenciar a gente a algo em relação à carreira. Então eu era daquele tipo de pessoa que, tipo, ai, seja o que Deus quiser, ai, seja o que tiver aqui pra mim. Só que eu nunca parei pra pensar sobre isso. Eu achava que, ai, uma hora vai aparecer um emprego legal que me paga bem e eu vou estar ganhando dinheiro. Uma hora vai aparecer alguma coisa, uma hora... Só que quando estourou a pandemia, eu sempre lembrava do que os professores falaram pra mim, que a gente não vai ficar jovem pra sempre.
E a gente não vai ter esse mesmo pensamento de que, seja o que Deus quiser pra sempre. Então, vai aparecer alguma coisa, eu não preciso me preocupar. Porque jovem, pelo menos assim, no meu caso, não sei se vocês são assim também, mas eu não queria me preocupar com nada. Pra que problemas? Tava paz e amor, tava tudo bem. Quando eu estivesse lá com o meu celular, madrugando, assistindo anime, lendo livro, lendo fanfic, de madrugada tava tudo bem. Ninguém mexesse nas minhas fanfics, ninguém mexesse nos meus animes, tava tudo legal. Pena, infelizmente eu não vivo mais isso. Sinto muito saudade dessa época, inclusive. Mas não era só isso. Às vezes eu não queria me preocupar com a coisa, mas essa coisa sempre acaba voltando, né? É que nem os professores realmente falavam. A gente não vai ficar jovem pra sempre. E uma hora ou outra a gente vai precisar assumir responsabilidade na sua vida. Na nossa vida, no caso. Então, quando eu tava na escola, meus professores me apertaram muito pra decidir o que eu queria fazer, só que eu era jovem e eu não sabia exatamente o que eu queria, eu não sabia que eu tinha uma vocação, eu não sabia o que eu queria pra minha vida, eu sabia que eu tinha gostos. Um desses gostos é que eu queria cursar psicologia, só que para eu cursar psicologia eu teria que fazer faculdade, teria questão financeira, teria que me mudar da minha cidade, porque eu moro numa cidade de interior. Então aqui não tem faculdade de psicologia, eu teria que ir para outra cidade, me manter lá, e aí vinha outras preocupações, e como eu falei antes, eu não queria ter preocupações. Mas ainda assim, eu queria muito fazer a faculdade de psicologia, e eu não fiz, né, já adiantando vocês, dando spoiler. Mas eu fiz o Enem, tentando passar em psicologia, tirei uma nota muito boa na redação do Enem. Tirei uma nota excelente, inclusive, na redação. Me inscrevi para algumas faculdades para ver se eu conseguia alguma bolsa. Eu tava entre psicologia, depois quando estourou a pandemia, eu comecei a fazer design para ter uma renda extra, ter uma renda a mais. Comecei a fazer design, vender minhas artes na internet, trabalhar como design freelancer. Então, eu tirava um dinheiro dali, pouco, mas dava pra eu pagar algumas coisinhas. Como eu tinha 16, 17 anos, não eram muitas coisas que eu pagava, eu morava na casa da minha avó, né? Então não tinha as contas que eu tenho hoje, mas ainda assim, eu ajudava em casa e tal. Comecei a vender bijuterias também pra acrescentar isso, e aí começou o peso na consciência. O que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou, sei lá, fazer uma faculdade? Será que eu vou fazer tal coisa? Começou a vir um peso de que eu precisava me manter. Você sabe muito bem o que foi que a gente passou na pandemia. Não foi um momento fácil para todo mundo. Na minha casa não foi fácil. Então eu precisava de alguma coisa para me manter. A gente não podia sair de casa, estava em lockdown. Então era muito complicado. Mas eu precisava fazer alguma coisa para me manter, né? E vem aquela preocupação excessiva do que eu iria fazer da minha vida. Então a situação que eu me via era que eu precisava de um emprego logo, rápido, que pelo menos me desse algum dinheiro, enquanto eu iria estar fazendo alguma coisa pra ter algo no meu futuro. Laísa, que não se importava com nada e que não queria ter preocupações com nada, começou a ter preocupações. Então, comecei a estudar para concurso público. Foi quando eu destravei a minha mente em questão de concursos e eu me inscrevi para um concurso. Me inscrevi, fui estudando, fiquei, acho que foi um ano e um pouco mais de um ano estudando para esse concurso. E comecei a pesquisar na internet mesmo, fontes de renda, o que eu precisava fazer para mudar a minha renda, porque eu trabalhava, ganhava menos de 600 reais por mês, quando eu ganhava bem. Porque era uma espécie de jovem aprendiz, o pessoal da minha cidade não fala jovem aprendiz, mas é uma espécie de jovem aprendiz que você paga alguém para te auxiliar ali. Eu ganhava nisso, vendia bijuteria, vendia coisa de design, por aí vai. Enfim, eu tava lá e meu Deus, o que eu preciso fazer pra mudar isso aqui? Eu preciso de ter alguma renda. Começou a vir muito peso na minha cabeça e eu tinha somente 18 anos na época, quando me veio o primeiro peso na minha cabeça de que eu precisava sair daquela situação. E eu acho que foi uma das coisas que eu realmente me destravou. Por mais que essa preocupação excessiva mexe um pouco com a nossa cabeça, eu acabo romantizando um pouco ela assim, porque ela ajuda a gente a tomar meio que um sacode, um choque de realidade, pra gente entender que a gente não vai ficar jovem pra vida inteira. Essa coisa que os meus professores falaram muito pra mim é o que eu vou dizer pra vocês hoje. Eu não sei se vocês jovens não têm preocupações na vida, ou então se vocês eram como eu, tá tudo bem aqui enquanto eu estiver vendo meus animes, tá ok. Mas é muito bom vocês terem preocupações sobre o que vocês vão fazer no futuro de vocês. A gente sempre fica pensando, deixa a vida me levar, a
A musiquinha Vida Leva. Mas assim, por mais que deixa a vida me levar, vou decidir o que eu vou fazer no futuro, deixa as preocupações do futuro no futuro. A gente sempre fala isso, mas é muito bom vocês se preocuparem. Porque querendo ou não, o tempo ele vai passando de qualquer forma. O tempo ele passa de qualquer forma. O tempo ele vai evoluindo de qualquer forma. O tempo vai passando. Hoje em dia você pode ter 16 anos, amanhã você vai ter 17. No próximo ano você vai ter 18. E por aí vai. As preocupações elas precisam sim estar ali. Você sabe que você não vai ficar jovem a vida inteira. Você não vai ficar sendo jovem a vida inteira. Então é bom você ter essas preocupações. Então o primeiro conselho que eu dou pra vocês é: o quanto antes pesquisem sobre o que vocês querem fazer da vida de vocês, quais são as vocações de vocês, o que vocês procuram fazer da vida de vocês. Criem um plano de ação, com plano A, plano B e um plano C. Eu sabia que meu plano A era arranjar algum trabalho, para eu poder pagar minha faculdade de psicologia. Meu plano B era fazer concursos. Meu plano C era desenrolar alguma coisa na minha cidade. Esse era o meu plano A, plano B e plano C. Até que depois de um tempo eu não quis mais fazer faculdade de psicologia, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas esse pensamento foi o que me deu um sacode para perceber que eu precisava fazer algo da minha vida, que eu não iria ficar jovem muito tempo. Hoje em dia eu tenho 22 anos, mas eu tô no meu trabalho desde os 18, no meu trabalho atual. Para quem não me conhece há muito tempo, eu trabalho com vendas, eu tenho uma empresa, sou CEO de uma empresa de vendas online. Eu trabalho com vendas de produtos físicos e produtos digitais na internet, comercializando produtos sem estoque mesmo, tá? Marketing, vendas, por aí vai. E vou deixar o link do meu Instagram aqui também, caso vocês queiram me acompanhar meu trabalho ou quiserem aprender um pouco mais sobre esse mundo. Meu Instagram vai estar aqui em algum lugar. Vou deixar um QR Code, alguma coisa assim para vocês irem para o meu Instagram. Mas outra coisa que eu fiz que me ajudou muito quando eu tava nessa fase assim de descobrir o que eu queria fazer e começar no meu trabalho atual, que é a parte de vendas e tudo, comecei a estudar. Uma coisa que muitos jovens, eu percebo que eles têm hoje em dia, é que hoje em dia parece que os jovens estão mais preguiçosos. Não sei dizer, eu posso estar errada, se eu estiver errada me corrijam, mas muitos jovens hoje em dia, num contexto geral, não falando de você, não falando de mim, não falando das pessoas que estão aqui nesse vídeo, porque quem tá aqui nesse vídeo com certeza tá querendo aprender algo novo e sair dessa realidade ruim, mas no contexto geral, os jovens hoje em dia eles estão mais preguiçosos, eles não querem estudar, ficam o dia inteiro mexendo no celular, no TikTok, parecendo viciados, sem conseguir sair daquela situação, não querem estudar, não querem se dedicar a nada, querem coisas pra ontem e não se esforçam muito tempo pra nada. Eles acabam caindo em coisas superficiais, caindo em coisas que não vão trazer resultados a longo prazo pra eles, como programa de apostas, tigrinho, coisas falsas de influenciadores e coisas que prometem resultados milagrosos do nada e que a gente sabe muito bem que não é assim que funciona. E acaba sendo muito prejudicial a longo prazo, porque uma coisa que eu percebo é que quando muita gente acaba sendo alienada, parece, pelos influenciadores, acaba sendo alienada por esse pessoal aí que divulga coisas nada a ver, sabe? Tigrinho, essas coisas, acabam sendo alienadas. Esses dias eu tava conversando com uma mulher, ela é muito mais velha que eu, acho que ela deve ter uns 50 anos, mas eu conversando com ela, eu falei, eu não acredito que você acredita realmente que você vai enriquecer com esse tigrinho. E, nossa, ela faltou me bater. Ela falou assim: não, você não pode criticar as minhas fontes de renda, você não pode criticar minhas coisas, você não pode fazer isso. Eu já ganhei não sei quantos R$ 1.000 com isso aqui. E eu falei: e quanto você já perdeu? Ela não quis me responder. Mas enfim, cada um com o seu pensamento. Mas acaba que as pessoas vão ficando alienadas pela vida de outras pessoas que ostentam coisas na internet, achando que elas vão ficar iguais só porque você vai comer a gominha mágica que a influenciadora postou. Você vai apostar R$10 e vai ganhar um zilhão porque a influenciadora postou. Gente, não é assim. Eu percebo que muita gente da nossa geração tá se perdendo aos poucos e ficando alienadas pelas coisas que elas veem na internet mesmo. Acaba que essas pessoas estão fazendo lavagem cerebral nelas, fazendo elas acreditarem em coisas que a gente sabe que não funcionam, a gente sabe que não é real. Então, uma coisa que eu sempre falo de conselho, o segundo conselho que eu vou dar pra vocês é: sempre estudem e busquem informações reais e válidas.
A gente que é jovem, a gente costuma acreditar em muita coisa. A gente, querendo ou não, a gente é muito jovem, a gente é muito ingênuo. Por mais que a gente tenha muita maldade, na real, mas ainda assim a gente acaba sendo ingênuo e acreditando em coisas que não tem embasamento. Então, gente, não tenham preguiça. Não tenham preguiça de estudar, não tenham preguiça de fazer as coisas, porque assim, quando eu tava iniciando no meu trabalho, que eu trabalho com internet, eu via muitas pessoas divulgando coisas duvidosas, só que eu tenho o senso de pesquisar sobre. Então, para um jovem, um Google, um ChatGPT que hoje em dia tem, na minha época não tinha. Na minha época eu me sinto super velha, mas na minha época mesmo não tinha ChatGPT, nem tinha nada disso, mas hoje em dia a gente tem. Então, o Google, ele vai ser o seu melhor amigo. O ChatGPT hoje em dia, ele vai ser o seu melhor amigo. Então, se você vê alguma pessoa divulgando tal coisa, manda o link no ChatGPT, pergunta se aquilo é real. Coloca o link no Google, pergunta se aquilo é real. Pergunta se a coisa que você tá querendo e vendo o influenciador divulgar é real. Muita gente fala sobre a questão do meu trabalho. Como eu falei, eu trabalho com vendas na internet e tudo. E muita gente fica com medo daquilo não ser real. Uma coisa que eu sempre falo pra pessoa é tipo assim, eu não vou dizer pra você que é real ou que não é. Eu quero que você pesquise. Pesquise no Google mesmo. Mercado digital é real? É seguro? Funciona? Plataformas digitais, vendas online realmente funcionam? E aí vocês conseguem tirar as próprias conclusões de vocês. Sem vocês precisarem de mim, eu tá provando algo pra vocês, coisas que vocês podem fazer com o próprio celular de vocês que estão assistindo esse vídeo, o próprio computador de vocês, TV, eu não sei onde você tá assistindo. Mas sempre procurem, não sejam preguiçosos de não querer procurar, não querer estudar, não querer fazer as coisas, porque é uma das coisas que eu mais vejo no meu trabalho. São pessoas preguiçosas que dizem que querem mudar de realidade, mudar de vida, querem sair daquela situação. E quando chega na hora da prática, a pessoa tem preguiça de pesquisar uma simples coisa na internet. Então, o conselho 2 que eu dou para os jovens é: não tenham preguiça de aprender algo novo, não tenham preguiça de ser iniciantes para vocês se tornarem bons. Porque eu comecei muito ruim, muito ruim mesmo, no meu trabalho. E hoje em dia eu sou referência em vendas sem aparecer, em vendas online. Sou referência, tenho várias premiações sobre isso, de faturamento, de quanto eu já vendi. Mas eu não comecei sendo desse jeito, eu comecei sem nenhum conhecimento sobre vendas. Tanto que na minha loja online, na minha loja de bijuterias que eu tinha, e também tinha uma loja na Shopee de bijuterias, eu não vendia muito bem não, vou fazer só uma rendinha extra mesmo, pra falar a verdade. Então eu era bem ruim em vendas, então eu comecei sendo bem ruim e me tornei muito boa no que eu faço. Então se permitam ser iniciantes. Não tenham preguiça de estudar. A terceira coisa é vocês correrem atrás de algo que vai dar um retorno para vocês. Seja um retorno a curto prazo, a longo prazo, que é o famoso fontes de renda. Literalmente, fontes de renda. Atualmente, eu tenho algumas fontes de renda. Vou falar para vocês nesse vídeo aqui quais são as minhas principais fontes de renda. As minhas primeiras fontes de renda é, primeiro, vendas de produtos. É a minha renda principal, venda de produtos sem estoque na internet. Essa é a minha. O que você pode fazer para adaptar para você? Ou você aprender realmente a vender na internet também, assim como eu. Ou você pode vender algo na sua cidade mesmo, vender algo seu. Tem algumas alunas que começaram e falam comigo que começaram vendendo brigadeiro, vendendo joias, vendendo bolo de pote, geladinho, sacolé, não sei como é que fala nessa cidade, mas elas vendiam algo de fabricação própria delas na cidade delas, ou então elas pegavam algo de um fornecedor e vendiam na cidade delas também. Então você pode estar substituindo por alguma fonte de renda que tenha a ver com algum tipo de empreendedorismo. A minha segunda fonte de renda é a minha renda passiva, vamos dizer assim, monetização, vendo também de outros tipos de produto que eu vendo de forma passiva, também rendimentos. Eu invisto muito meu dinheiro e eu recomendo muito vocês começarem a investir o quanto antes. Vocês que é jovem precisam começar a investir dinheiro. Eu investi meu primeiro centavo quando eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu tava recebendo, né, o dinheiro das coisas que eu fazia de design, coisas da minha loja também. Eu pegava esse dinheiro, sempre reinvestia e tirava uma parte e colocava num cofrinho, vamos dizer assim, em um banco. Colocava num cofrinho. Na época, banco para menor de idade era bem difícil, então eu usava PicPay. Então, não sei se pode falar o nome dele aqui, mas eu falo, porque foi o que eu usava. Tô querendo ajudar vocês que são menores de idade, que também querem começar a investir dinheiro. Eu começava a deixar lá rendendo dinheiro. Rendia muito pouco, rendia centavos. Mas é um começo.
E hoje em dia, obviamente, eu invisto muito mais, eu invisto mensalmente muito mais dinheiro na minha empresa, nas minhas contas pessoais mesmo, eu invisto tanto na minha conta empresarial quanto na minha conta pessoa física. Eu comecei com pouco, investindo muito pouco. Investia, sei lá, R$20 que eu investisse por mês, sei lá, ia dar uma diferença a longo prazo. E comecei a investir valores maiores com 18, 19, 20. Hoje em dia eu tenho 22, estou investindo muito bem. Então eu sempre comecei a investir. Então nunca peguem o salário de vocês, se vocês recebem salário, algum auxílio, sei lá, alguma coisa. Nunca pega e gasta 100%. A primeira coisa que você faz quando você recebe seu dinheiro é tirar uma parte para guardar. Finja que aquela parte que você guardou nunca existiu. Vamos dizer que você recebe R$600. Tira R$50, sei lá. Tira R$50, sei lá, R$30, coloca para investir. E você fica com o quê? 550, 570. Finge que aqueles 30 nunca existiu, porque no final das contas, vai dar pra pagar suas coisas do mesmo jeito. Vai dar pra pagar, eu juro pra vocês que vai dar pra pagar as contas de vocês do mesmo jeito, sem vocês precisarem do 30. Porque às vezes a gente vê dinheiro na nossa conta bancária e a gente já quer gastar. Eu, pelo menos, eu sou assim. Mas a gente quer ver dinheiro, a gente já vê dinheiro na nossa conta bancária, vê R$30, já bate uma coceira, a gente já quer comprar um açaí, já bate uma coceira, a gente já quer comprar uma blusinha na Shein, já bate uma coceira, a gente já quer fazer alguma coisa, comprar um gloss da Francisca, fazer alguma coisa. Mas a gente já vê dinheiro, a gente já quer gastar. E não é assim que tem que ser, tá? Então pega aquele dinheiro, assim que você caiu o dinheiro na sua conta, pega e guarda. Seja desse tipo de pessoa, pega e guarda. E viva com o dinheiro que ficou lá. Nem que seja R$10, R$20, R$30, o quanto você puder, tá? Mas sempre guarde, nem que seja 1 centavo, mas guarde. Porque vai ajudar você a criar o hábito de investir o seu dinheiro, criar o hábito de guardar o seu dinheiro e quebrar um pouco do hábito que às vezes a gente tem, que é de gastar além da conta. Isso me ajudou muito, muito, muito. E a minha terceira fonte de renda que eu vou falar pra vocês, além da questão dos rendimentos, é que eu sempre tô fazendo alguma coisa diferente. Então, ou seja, eu sempre estou fazendo algo diferente. Eu sempre corro atrás de algo diferente para fazer. Que me dê fonte de renda. Seja aprender algo novo, desenvolver uma habilidade nova, comercializar o meu conhecimento por aí, é uma terceira fonte de renda que eu tenho. Então, se você sabe de alguma coisa, se você conhece alguma coisa, se você sabe falar inglês, sabe tocar algum instrumento, você pode comercializar isso na internet também. E essa é a minha terceira fonte de renda. Isso enquadra talvez na primeira fonte de renda, mas eu costumo deixar meus produtos, mesmo que eu vendo como afiliado e produtora, em primeiro, e a comercialização do meu conhecimento em terceiro, porque não é exatamente o meu foco, mas é algo que eu faço como uma fonte de renda, sim, como uma fonte de renda a mais, mas não é a minha principal. Mas eu trago ela como uma fonte de renda para ter, né, uma variação de renda dentro do meu bolso. Então, é basicamente isso. São os conselhos financeiros que eu dou para vocês. Então, se vocês sabem de alguma coisa, conhecem alguma coisa, sabem mexer em alguma coisa, vocês podem estar passando isso. E desde o início, eu sempre tinha essa mesma mentalidade, porque quando eu fiz 18 anos, 18, 19 anos, mais ou menos, eu me inscrevi num site, que o nome do site, não sei se o site ainda está no ar, mas o site é o Superprof, onde eu me cadastrei para dar aulas para as pessoas. Seja aula de português, aula de auxílio para crianças, aula de marketing, aula de vendas. Tem várias categorias lá para você colocar. Você se cadastra, você faz o cadastro certinho e você coloca lá o seu perfil, o seu conhecimento, quais são as aulas que você pode dar, se é aula de reforço ou se você é formado na faculdade ou se você sabe muito sobre um assunto, você pode estar ensinando, seja aula de violão, inglês ou aula de reforço para criança. Então vocês conseguem se cadastrar lá nesse programa e quando alguém quiser contratar a sua aula, vai aparecer a notificação no seu e-mail. E aí pronto, você mostra, faz a aula com a pessoa e você recebe por hora, né? Então normalmente o pessoal lá cobra, sei lá, 40, 30, 50, 60 reais a hora de aula, dependendo do que a pessoa for ensinar, e ela recebe por isso via pagamento ou pela plataforma ou pelo Pix mesmo. Então, é uma forma muito boa. Então, é algumas dicas que eu dou pra vocês com alguns sites, aplicativos e programas pra vocês fazerem. Só que uma das coisas que eu mais vejo vocês falando é sobre empreendedorismo na internet. Eu sei que tá uma febre agora de pessoas querendo começar na internet, começar no digital, querer ter algumas fontes de renda, como eu tenho. Aqui é uma fonte de renda no YouTube. Eu tenho uma fonte de renda nas minhas redes sociais, nas minhas outras redes sociais, nas redes sociais onde eu tenho sem aparecer, só sobre trabalho mesmo, nas minhas redes sociais de empresa. Mas, uma coisa que eu digo pra vocês,
quem quer começar no digital, o conselho que eu dou pra vocês é vocês tenham persistência, vocês escolham realmente o tipo de conhecimento que vocês querem ter e comecem sem desistir, vamos dizer assim. Não é nem começar sem desistir, mas é começar sem pensar em desistir mesmo. Porque no início é muito comum a gente achar que, vou entrar aqui no meu primeiro dia, eu vou estar fazendo R$1 zilhão, não é assim que funciona. É um conhecimento como qualquer outro, é um trabalho como qualquer outro, então vai precisar sim você se dedicar, você vai precisar se esforçar, você vai precisar estudar tal coisa. Então, como eu falei, você vai precisar se dedicar, estudar, não ter preguiça, investir sim em conhecimento, porque foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu não investia, às vezes o barato sai caro. Então, a melhor coisa que você vai fazer é você investir em aprender com alguém para trabalhar com isso, a melhor coisa que você vai fazer, e ter outra fonte de renda, ter um auxílio a mais e você não desistir realmente, tá? Essa fonte de renda é maravilhosa, que é a parte da fonte de renda do digital. Eu recomendo muito vocês irem também estudarem sobre isso, aprendam a fazer algo na internet. E depois eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso, sobre coisas que vocês podem fazer na internet para vocês ganharem uma fonte de renda de até R$1.000 por mês. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Quando o vídeo estiver pronto e postado, ele vai estar em algum card por aqui, né? Ou então no fim do vídeo mesmo. Mas depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre coisas que vocês podem fazer na internet para vocês terem uma fonte de renda, né? Uma renda extra de até R$1.000 por mês, tá? Mas é uma fonte de renda muito boa. O mundo hoje em dia é digital e eu aconselho muito, muito, muito para que vocês invistam, estudem e aprendam essa fonte de renda logo no digital, porque o mundo ele tá evoluindo muito. Então peguem muito a onda, né? Surfem muito essa onda para que vocês possam ter um retorno muito bom a longo prazo. É isso, vou deixar minhas redes sociais aqui, se você quiser conversar um pouco comigo sobre o mercado digital, vou deixar o link do meu WhatsApp na descrição do vídeo, ou o link do meu Instagram também, e o meu WhatsApp, ele sempre fica na minha bio do meu Instagram, é só você ir no meu Instagram, vir conversar comigo no meu WhatsApp pessoal, vou deixar o link pra vocês só pra quem chegou no final do vídeo. Se vocês quiserem tirar dúvidas sobre o mercado digital comigo, aprender comigo também, fazer parte do meu time de alunos da comunidade Fênix, e aprender muitas coisas a mais comigo, se vocês já gostaram desse conhecimento, quiserem aprender coisas a mais do meu lado mais profissional, não do lado Laísa, youtuber aqui, vai ser muito bom ter vocês, vou estar aguardando vocês no meu WhatsApp. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.